Novas doenças isentam você de carência para conseguir a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, e o benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Foi publicado agora, esse mês de setembro, recentíssimo, uma portaria interministerial que traz aí a inclusão de mais 2 novas doenças para você conseguir o benefício sem cumprir a carência mínima necessária. Bom, vamos entender primeiro o que quer dizer carência, né, mínima para você conseguir algum tipo de benefício da Previdência, e depois disso a gente vai entrar no mérito de discussão aí da inclusão das doenças trazidas aí pela portaria interministerial. Então vamos por partes. Primeira coisa, o que é carência, doutor? Bom, você tem que entender que o INSS ele funciona como uma espécie de seguro. Então, Instituto Nacional do Seguro Social. Isso quer dizer o seguinte: só tem direito de conseguir algum tipo de benefício previdenciário quem contribui com esse seguro, quem é segurado da Previdência. Então, ele funciona mais ou menos igual a um seguro de carro. Por exemplo, se você está pagando o seguro do carro, se você tiver um sinistro, um furto, um roubo, você vai conseguir ter uma indenização em função daquele seguro que você está pagando. A Previdência Social, os benefícios previdenciários, são da mesma forma. Para você ter direito a algum tipo de benefício, você tem que estar contribuindo com o sistema, contribuindo com a Previdência, certo? E aí, para você conseguir isso ainda, você tem que ter uma quantidade mínima de contribuições para a Previdência Social para ter direito de receber determinado tipo de benefício, que aqui a gente chama de carência. Então, carência nada mais é do que um tempo mínimo necessário de contribuições feitas durante um período e uma regularidade para você conseguir obter algum direito junto à Previdência Social. Nos benefícios por incapacidade temporária ou na aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, você tem uma carência mínima de 12 meses. Isso quer dizer o seguinte: se você ficar doente, está pagando Previdência Social, está pagando INSS. Se você ficar doente aí dentro de 4 meses que você começou a pagar, por mais que você esteja pagando, você não tem a carência mínima de 12 contribuições consecutivas, você não vai conseguir receber algum benefício. Salvo em caso de auxílio acidente, né, de benefícios acidentários, salvo situações aqui das situações de doenças que te isentam de carência. Então vamos entender, por exemplo, você está contribuindo com a Previdência Social, é contribuinte individual e já passou 1 ano, 2 anos que está contribuindo. Você ficou doente, não consegue mais trabalhar, você pode pedir aí um benefício por incapacidade temporária, vai passar na perícia médica e o INSS vai estar te fazendo o pagamento desse benefício em função da tua incapacidade laboral. Perfeito? Já estou contribuindo há mais de 1 ano, já tenho a carência mínima necessária. Perfeito, tudo certinho. Numa outra situação eu tenho uma dessas doenças, comecei a contribuir com a Previdência Social, faz 2 meses que eu estou contribuindo e tornei incapaz, né? Veio ser diagnosticado aí com uma doença que se enquadra nesses requisitos. E embora eu não tenha 12 contribuições aí da carência, tenha só 2, tenha 3, eu vou ter direito a receber o benefício de igual forma, tá? Então vamos lá na portaria interministerial, vamos entender como funciona isso na prática, vamos entender quais foram a inclusão dessas 2 doenças que pode te ajudar muito a conseguir benefício que talvez você esteja precisando, e é importante para o advogado previdenciarista também estar atualizado. Então, se você é colega advogado, tá? Não sabia disso, você tem que estar atualizado. Portaria importantíssima, ela vai entrar em vigor aí a partir de outubro, então você tem que ficar por dentro desse rol de doenças aí, tá bom? Importante, eu vou deixar aqui no link, 2 links, né? Que no link da descrição, vai ficar aqui embaixo da descrição do vídeo. Um link dessa portaria interministerial para você ler e estudar ela um pouquinho, tá? Que é importante. E o outro link da Lei 8.213, onde ela traz o rol de doenças também, lá no artigo 151. Perfeito? Vamos lá para a tela com a gente, olha só. Então, a portaria interministerial, pessoal, né, do Ministério do Trabalho e Previdência, número 22, entrou aí, né, foi feita aí no dia 31 de agosto e foi publicada no Diário Oficial da União no dia 1º de setembro de 2022. E ela diz o seguinte, olha só: a concessão dos benefícios auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, o auxílio por incapacidade temporária é o antigo auxílio-doença, né? E aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, aos segurados do regime geral de previdência social, ou seja, aqueles segurados são vinculados ao INSS, será isenta de carência quando a incapacidade laborativa
for determinada pelas doenças e afecções listadas nessa portaria. Então veja que as pessoas estão isentas de carência, igual eu expliquei para você, tá bom? Para fins dessa portaria, considera-se quadro clínico de evolução aguda, doença ou afecção de instalação súbita, excluindo-se os episódios agudos de doenças crônicas, e critério de gravidade, risco iminente de morte ou de perda de função de órgão ou sistema que requer cuidado de natureza clínica ou cirúrgica, podendo apresentar instabilidade das funções vitais e necessidade de substituição artificial de funções. As doenças e afecções listadas nessa portaria isentam o segurado do cumprimento de carência se iniciadas após a filiação do regime geral. Volta aqui. O que quer dizer isso, pessoal? Se iniciadas após a filiação do regime geral. Então não adianta você estar incapacitado e começar a pagar a previdência, tem que ser o contrário, você tem que estar filiado primeiro, tá? E depois sim gerar uma incapacidade. Esse é o tópico, tá bom? E aí sim, você estar filiado primeiro, né, junto à previdência, começou a pagar INSS e tornou-se incapaz, isso é importante ficar claro para você, aí sim você vai ter direito ao benefício. Vamos lá para você entender o rol das doenças que te isentam dessa carência. Olha só, artigo 2º. As doenças ou afecções listadas a seguir excluem a exigência de carência para a concessão dos benefícios auxílio por incapacidade temporária, novamente o auxílio-doença, né? E aposentadoria por incapacidade permanente, novamente a aposentadoria por invalidez, aos segurados do regime geral de previdência social. Então, quais são as doenças? 1. Tuberculose ativa, hanseníase, transtorno mental grave, desde que esteja cursando, né, com alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, né, que é a osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, a AIDS, contaminação por radiação, com base em conclusão de medicina especializada, hepatopatia grave, esclerose múltipla e as duas que foram adicionadas. Então essas aqui, até o tópico 15, já estavam lá no artigo 151 da Lei 8.213. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Essas outras duas foram inclusas, olha só, é o acidente vascular encefálico agudo, né? E a 17, abdômen agudo cirúrgico. Parágrafo único. As doenças e afecções listadas no inciso 16 e 17 do caput serão enquadradas como isentas de carência quando apresentarem quadro de evolução aguda e atenderem a critérios de gravidade. Então, elas vão ser consideradas isentas, tá? Requerendo ainda, né, comprovando esses requisitos, evolução aguda e critérios de gravidade. Perfeito? Volta aqui para a gente. Tema importante, talvez você esteja numa situação dessa, não conseguiu benefício por incapacidade, faça novo requerimento após a publicação dessa portaria que vai entrar em vigor em 3 de outubro de 2022 desse ano, que certamente você vai conseguir seu benefício, tá bom? Vem com a gente que na próxima, né, dia agora, quinta-feira, já tem vídeo novo. Até lá, tchau!